Neste vídeo, uma breve biografia do pastor José Amaro da Silva, o sexto pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Nascimento, conversão, batismos, escolaridade, empregos, cônjuges, ministério, consagrações ministeriais, perfil, Escola Bíblica de Obreiros, Conadep, Eurico Berges tem dedicação exclusiva, atuações, Jubileu de Ouro, aquisição e construção do novo templo, CGADB e morte. O pastor José Amaro da Silva nasceu em Ipojuca, Pernambuco, no dia 4 de março de 1913. Ficou órfão de pai com apenas 2 anos de idade. A sua conversão se deu em 9 de fevereiro de 1936, na congregação em Casa Amarela, aos 22 anos de idade. Ele concluiu as 4 primeiras séries do curso primário com muita dificuldade. Foi batizado com o Espírito Santo no dia 29 de setembro de 1936. O batismo em águas ocorreu no dia 22 de novembro de 1940. Começou a trabalhar aos 7 anos de idade a fim de sustentar a família. Trabalhou em estabelecimentos comerciais e numa fábrica. Na época de seu casamento com Alice, José Amaro estava de licença de seu trabalho. Quando a licença terminou, ele sentiu de Deus que deveria pedir demissão e se dedicar exclusivamente ao trabalho do Evangelho. Porém, resistia a essa ideia por entender que não deveria viver sendo sustentado pela igreja. Um dia, após ter sentido de Deus que deveria abandonar o seu emprego, o pastor José Teixeira, o seu pastor, disse para ele não voltar mais ao seu trabalho na fábrica. Ele decidiu então se dedicar inteiramente à obra do Senhor. Foi casado com Noêmia Cruz e o casal teve 3 filhos, Demas, Damares e Dionísio, porém ficou viúvo no ano de 1950. Contraiu novas núpcias em julho de 1951 com Alice Inácio, dirigente da campanha evangelizadora de Casa Amarela. Dessa união, nasceram 12 filhos: Abiezer, Abner, Abimael, Abiel, Abinoão, Abiail, Ainoã, Alice, Azenate, Ada, Abital, Ana e Selomite, filha adotiva. Ainda diácono, era enviado pelo pastor José Bezerra para dirigir cultos e pregar tanto nas congregações como em igrejas do interior. Foi consagrado ao diaconato em abril de 1950, ao presbitério em abril de 1953, a evangelista em abril de 1954 e ao pastorado em 21 de junho de 1956. Antes de assumir a presidência da Assembleia de Deus em Pernambuco, pastoreou 2 igrejas, Cidade Gamaleira e Vitória de Santo Antão. No ano de 1956, cresciam as especulações em torno do próximo presidente da Assembleia de Deus em Pernambuco.
o estatuto previa uma reunião do ministério para a eleição do novo presidente. A reunião foi marcada para o dia 23 de maio de 1956. 2 pastores e um evangelista concorreram ao cargo: o pastor Joaquim Gomes, pastor Moisés Lucena e o evangelista José Amaro da Silva. A votação se deu de forma aberta, em que votaram apenas pastores e evangelistas. José Amaro venceu as eleições. Pastor José Amaro foi um homem de oração, amoroso e com um saber espiritual profundo, um verdadeiro formador de pastores, firme, ardoroso, inflexível na defesa da igreja. A primeira escola bíblica de obreiros ocorreu em 1957, compreendendo todo o mês de outubro. O objetivo era o aprimoramento do corpo de obreiros, evangelistas, pastores, presbíteros, diáconos e auxiliares. A CONADEP, Convenção das Assembleias de Deus, no estado do Pernambuco, foi instituída em 24 de outubro de 1957, na ocasião da primeira escola bíblica de obreiros. Teve como fundadores José Amaro, Eurique Bernstein, pastor Joaquim Gomes, entre outros. O missionário Eurique Bernstein contribuiu de forma valiosa para o trabalho da igreja em Pernambuco, inclusive na superação de turbulências administrativas ocorridas nos anos 50. Expansão da igreja para o interior do estado, visita às filiais, supervisão das igrejas, incentivo à evangelização, abertura de novos trabalhos, construção de diversos templos, ênfase às escolas bíblicas, prestígio aos círculos de oração e estímulos às campanhas evangelizadoras. Visitou mais de 25 países e participou de 3 conferências mundiais pentecostais. A igreja em Pernambuco comemorou seu jubileu de ouro em 1968 e foi considerada a maior igreja Assembleia de Deus no Brasil, com um total de 21.051 membros. No dia 6 de outubro de 1968, uma grande multidão desfilou pelas ruas do Recife. No dia 7 de outubro, ocorreu a abertura da Escola Bíblica de Obreiros. No dia 17, eleição para os cargos não vitalícios da CONADEP. Entre os dias 21, 22 e 23 de outubro, estudos bíblicos e testemunhos dos pioneiros das Assembleias de Deus. No dia 24, culto de encerramento do Jubileu de Ouro. Devido ao crescimento vertiginoso da igreja em Pernambuco, foi necessária a edificação de um templo maior. Em 1968, a igreja adquiriu um terreno na Avenida Cruz Cabugá. Em 20 de outubro deste mesmo ano, foi lançada a pedra fundamental para a construção do novo templo. A inauguração foi marcada para o dia 24 de outubro de 1977, contando com investimentos de dízimos e ofertas, além de multirões aos domingos e feriados organizados por irmãos. Enquanto esteve à frente da igreja em Pernambuco, sediou 2 convenções da CGADB, a de 1962 e a de 1977. Na Convenção Geral de 1962, José Amaro foi eleito presidente da Junta Executiva das Deliberações para o biênio 1962 e 1964.
Pastor José Amaro da Silva faleceu no dia 14 de abril de 1977, vítima de AVC, acidente vascular cerebral, após 20 anos, 10 meses e 21 dias à frente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Ele tinha apenas 64 anos de idade. O pastor José Leôncio da Silva foi quem substituiu o pastor José Amaro na presidência da Assembleia de Deus em Pernambuco. Infelizmente, o pastor José Amaro da Silva não conseguiu participar da inauguração do novo templo da igreja em Pernambuco, situado na Avenida Cruz Cabugá, número 29, no bairro Santo Amaro. Foi inaugurado em 24/10/1978, com capacidade para 5.000 pessoas sentadas. Na época, era o maior templo evangélico do Brasil.